aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil. Irmãos da Igreja O Brasil para Cristo, Jardim São Fernando, todos os irmãos das nossas congregações O Brasil para Cristo, irmãos dos grupos do pastor Jeremias Guedes, grupo de missão Jesus é o único caminho, grupo de missão Ele voltará. Cumprimento a todos os irmãos que neste momento têm a oportunidade de estar comigo aqui em mais este devocional online, na certeza que o Senhor, o nosso Deus, estará falando grandemente aos nossos corações, né? Deus, irmãos, é aquele que conhece a nossa carência, Deus é aquele que conhece a nossa necessidade. Feliz é aquele que permite que a sua vida seja conduzida pela palavra de Deus. O próprio salmista, ele disse que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, né? Vamos estar neste momento orando, pedindo ao Senhor nosso Deus que possa estar falando conosco. Deus santo e poderoso, Deus maravilhoso, te louvamos pela oportunidade que tu nos concede de aqui estarmos, ó Deus, nesses minutinhos para estarmos, ó Deus, meditando na tua santa palavra, e nós sabemos que por intermédio dela, ó Deus, tu nos dá, Senhor, orientação, tu nos dá, ó Pai, direção, porque a tua palavra verdadeiramente, ó Deus, ela é instrutiva. Senhor Deus santo e poderoso, te louvamos e te exaltamos em teu santo nome. Amém, irmãos? Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui. Eu quero ler ali no livro de Josué, no capítulo 1. Eu quero ler apenas 3 versículos no livro de Josué, primeiro do versículo 1 até o versículo 3, né? Estava eu meditando e gosto muito desse salmo, salmo número 34, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, disse o salmista, né? Quando o salmista, ele fala esta declaração e diz: louvarei ao Senhor o tempo todo, está ele dizendo, quando fala o tempo todo, em toda a circunstância, em toda a situação. Ele quer dizer, com esta declaração, ele quer dizer com este primeiro versículo desse salmo, Salmo 34, que a adoração a Deus, ela independe da circunstância e do momento pelo qual nós estamos vivenciando. Ou seja, estou alegre, adoro a Deus porque estou alegre. Estou triste, vou procurar adorar a Deus porque estou triste. Quando estou alegre, não vou adorar, porque está tudo bem, está tudo normal, não existe a necessidade da adoração. Então me distancio um pouco. Quando a coisa fica ruim, é preciso adorar para as coisas melhorarem. A adoração a Deus e o louvor a Deus, e quando a gente fala louvor aqui, eu quero levar a adoração a Deus, ela independe da sua situação, da minha situação, de como estamos. É basicamente isto que o salmista está colocando. Não importa se você agora
vivencia uma situação positiva ou negativa, sob a sua ótica, obviamente, porque nem sempre aquilo que na sua ótica é negativo, de fato o é. Muitas vezes você está vivendo algo que no momento você vê como negativo, mas na realidade não é negativo. Ao passar do tempo, você vai ver que aquilo foi positivo. Você passou porque deveria passar. Então, quando aquele que deixa, ou permite, ou entrega os seus caminhos, o salmista também disse isso, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia que o resto Ele fará, né? Confia no Senhor que Ele conduzirá o teu caminho, né? O que importa é entregar os caminhos e confiar. E quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, nós estamos na mão do Senhor. Então, independe se esse caminho que nós vamos trilhar, ele é um caminho que sob a nossa ótica é positivo ou é negativo. Se nós estamos com a nossa vida sendo conduzida por Deus, Ele sabe exatamente a melhor forma de conduzir este caminho. Então, aqui no livro de Josué, capítulo 1, eu quero falar sobre um acontecimento aqui que, sob a ótica das pessoas que vivenciaram aquele momento, era uma situação extremamente negativa. Veja, eu estou com a tradução aqui, NVI, não, é Almeida corrigida, revisada e corrigida, né? E nessa tradução Almeida revisada e corrigida, o primeiro versículo em Josué capítulo 1, primeiro versículo diz que "e sucedeu". Então aqui basicamente já está falando acerca de um acontecimento, de algo que aconteceu, que sucedeu. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, né? Então veja que aqui, irmãos, algo importante, um acontecimento que sob a ótica, né, da maioria das pessoas, né, e sob a ótica de qualquer um de nós, quando nós nos deparamos com um fato como este aqui, a morte de Moisés, né? A morte em si, a morte de um ente, de um parente, que nós lamentamos, que nós choramos, embora compreendendo que ele, se morreu no Senhor, estará numa condição muito melhor que a nossa, mas independente disso, aquele momento nós lamentamos, choramos, temos como muitas vezes temos como negativa a perca, né? Mas Deus, irmãos, é aquele que sabe, que conhece todas as coisas. O importante, irmãos, é que diante dos acontecimentos, diante das situações, diante das circunstâncias da vida, o Senhor, Ele esteja presente conosco. O Senhor esteja conosco. E o detalhe aqui interessante, que diante deste quadro negativo, o Senhor falou com Josué. E o Senhor, irmãos, Ele está, por isso que nós temos que sempre estar ouvindo a palavra de Deus, a orientação de Deus. Quantas vezes entramos nós dentro do templo, da igreja, ou meditando nós mesmos na palavra de Deus,
e nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, e Deus ele fala grandemente em nossos corações, e aquele quadro negativo que nós estamos vivenciando, nós somos confortados, consolados, orientados pela palavra de Deus. Por isso que o salmista disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. A adoração a Deus é um grande diferencial, né? A adoração a Deus, irmãos, é a diferença. Ora, vou na igreja, mas estou um dia muito triste. Não vou na igreja porque estou triste, estou chateado, estou assim, Independe, irmãos, temos que estar e deixarmos no altar de Deus aquilo que nós temos de melhor. Quantas vezes você já ouviu falar, e já ocorreu inclusive com você, creio, de você entrar na igreja, no templo, com um determinado pensamento, muitas vezes triste, aborrecido com alguma coisa, e o culto vai transcorrendo, e você começa a louvar a Deus, adorar a Deus, sentir a presença de Deus. Deus vem, começa a falar, o Espírito Santo atua na sua vida, e quando você sai completamente diferente, né? Então nós vemos aqui no texto que lemos, no versículo que nós lemos, primeiro versículo, um acontecimento. Logo depois da morte de Moisés, vem a palavra de Deus. Vem a palavra de Deus trazendo ânimo. Vem a palavra de Deus trazendo vigor. Vem a palavra de Deus trazendo força. Os acontecimentos que, sob a nossa ótica, é negativo no nosso cotidiano. Batemos o carro, nós já olhamos, foi muito negativo, poxa vida, agora vou ter que gastar, vou isso, vou aquilo outro, e reprovamos aquela situação, né? Mas muitas vezes o resultado, entenda, o resultado daquele momento negativo que vivenciamos naquele instante, o resultado é positivo. Então nós temos que aprender a ter a nossa vida conduzida por Deus, conduzida pelo Senhor, né? Veja que no versículo 2, o Senhor Deus, ele inclusive, veja que no 1, a palavra de Deus vem a Josué, ele chama Josué, a palavra é para você, eu quero falar com você, né? E o Senhor diz a Josué exatamente o quadro. Deus apresenta a Josué o quadro negativo, né? Veja como é difícil. Às vezes você passou por uma situação difícil, está querendo se esquecer, não está querendo nem lembrar mais sobre aquele fato, e vem e Deus traz novamente à tona, né? Veja aí, Moisés, meu servo, é morto, né? Nós compreendemos, irmãos, que o acontecimento aqui, o negativo, Moisés morreu, não tinha esta situação, esta circunstância, o propósito de paralisar. O povo estava lá, quase 2 milhões de pessoas na planície de Moabe, agora completamente esmurecidos. Já haviam passado 40 anos no deserto, estavam a um pé da vitória, a um pé de tomar posse daquilo que o Senhor Deus já havia prometido, e agora todos esmurecidos, tomados pelo desânimo, né? Justamente pela ocorrência, justamente pelo acontecido, tomados completamente pelo desânimo.
Eu não sei exatamente o que aconteceu na sua vida ou qual é a ocorrência atual. Eu só quero dizer uma coisa: os seus caminhos, meu irmão, minha irmã, devem estar nas mãos de Deus. E comece a enxergar. Será que você consegue, pela fé, enxergar nos momentos tristes, negativos, complicados, você consegue enxergar algo de positivo? Comece a compreender a vontade de Deus soberana sobre a sua vida. Veja um exemplo, um violão. Quando um violonista vai tocar um violão, ele pega as suas cordas e começa ali a dedilhar um som, e ele percebe que o som ali não está muito bom. O violão está desafinado, não está numa sintonia perfeita. Ele ouve e vê que o som que é reproduzido quando ele toca nas cordas é um som que, para aquele que não compreende, está bom, está tudo certo, mas aquele que tem aquele ouvido aguçado do violonista, ele toca, vê que não está bom, o que ele faz? Ele vai lá e começa, vamos dizer, a apertar a corda. Se você fosse o violão ou a corda, possivelmente ia se ver numa situação desagradável, né? Ia sentir o aperto, né? E assim é Deus que faz muitas vezes conosco, né? Dá um aperto, mas esse aperto nada mais é do que Deus fazendo com que flua em nós um sonido perfeito. Muitas vezes, se vivenciamos uma situação que sob a nossa ótica é negativa, mas é Deus trabalhando em sua vida para posteriormente o sonido que surgir de você, meu irmão, não seja um sonido desafinado. Nós fazemos parte de uma grande orquestra. Nós somos instrumento de Deus. E nesta orquestra, que tem os instrumentos de Deus, não permanece um instrumento que persiste em ficar desafinado. Deus, ele vai tirar o sonido perfeito. Se você faz parte desta orquestra, ele vai tirar o sonido perfeito. E para tirar o sonido perfeito, é necessário os ajustes. E ajustes vindo de Deus são ajustes extremamente necessários para o nosso elevo espiritual. Então, no versículo 2, Josué, Moisés, o meu servo, morreu. Deus traz à tona a situação negativa. Deus fala com ele: olha, você está abatido, Josué. Você está entristecido. Está entristecido porque Deus traz à tona aquilo que entristeceu. Moisés morreu e você está triste, Josué. Mas a palavra que vem para Josué está aqui,
Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Então, independe da circunstância, a palavra de Deus é levanta-te. Independente daquilo que te abateu, independente daquilo que te desanimou, independente daquilo que te entristeceu, independente destas coisas, a palavra de Deus neste momento para mim e para ti é levanta-te. Se Deus fala para Josué levanta-te, era porque eu mesmo não estava na posição que Deus naquele momento queria ver. Eu não sei em que condição você está, mas a palavra de Deus nesta noite é levanta-te. Independente daquilo que te abateu, a palavra é levanta-te. Como nós falamos, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há um tempo para o lamento, há um tempo para o choro, há um tempo, muitas vezes, até para determinadas preocupações. Mas estas situações, elas devem ser situações transitórias, passageiras. Deus, irmãos, ele não permite uma situação em nossa vida com um propósito paralisador. As circunstâncias que surgem, elas devem ser, como disse, transitórias e passageiras, mas não paralisadoras. Aquilo que ocorreu, aquilo que aconteceu, não veio para você sair da presença do Senhor, não veio para você abandonar o seu ministério. Não foi esse o propósito. O propósito foi e é trazer robustez espiritual para suportar. Josué, Moisés, o meu servo, morreu. Mas você, Josué, levanta-te e saiba, eu estou contigo. Olha, esta é a palavra. Independente da situação e da circunstância, meu irmão, Deus está contigo. Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se permitir, nos momentos de dor, dificuldade, tristeza, no momento que uma circunstância te traz um certo abatimento, se neste momento, ao invés de você fazer como Davi falou ali no livro de Salmo 34, em todo tempo louvarei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Se você não tiver uma postura como esta, diante das situações desafiadoras que Deus coloca sobre a nossa frente, na nossa vida, porque a própria vida já a Bíblia diz, né, que no mundo nós teríamos aflições. Então as aflições, elas são presentes
N vezes, mas estas aflições, elas não, como eu acabei de falar, não são aflições paralisadoras, são aflições transitórias, passageiras, necessárias para criar robustez espiritual, não para te paralisar, nos paralisar. Não é este o propósito. Então, se nós, neste momento, ao invés de, quer dizer, a gente só louva a Deus, só adora a Deus quando o vento é favorável, né? Quer dizer, o vento, nós estamos com a nossa embarcação espiritual, né? A vela armada, aí o vento vem, bate e vai impor. Então a gente vai, aí tá tudo bem, aí é só glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Mas quando o vento é contrário, né? É contrário, que é dificuldade de, a gente já vê que para ir para frente a coisa tá meio complicada, né? Mas tem coisas que a gente já tem que fazer logo de imediato. A vela já é abaixar para ela não fazer um obstáculo, não criar um obstáculo maior, né? Então, existem momentos que aquilo que te ajudou antes pode hoje não estar te ajudando, né? Mas, irmãos, são coisas que nós passamos que estão todas no controle de Deus. O importante é não emprestarmos a nossa boca para lamentos e murmúrios, porque lamentos e murmúrios nos paralisam. Veja a história de Israel, porque o povo ficou rodando no deserto por 40 anos, uma coisa que podia ser ali rapidamente, né? Eles poderiam chegar, né, do Egito até Canaã, coisa de sei lá, 15 dias, aí eles já fariam a trajetória necessária, mas lamentos e murmúrios criou uma situação de paralisação e de desencoragem, né? O murmúrio, a palavra, ele acaba te desencorajando, nos desencorajando. Afinal, nós cremos ou não no Senhor, né? Afinal, nós confiamos ou não confiamos? Afinal, nosso caminho está nas mãos do Senhor ou não está, né? E aí, quando nós lamentamos e murmuramos, é porque nós queremos tomar as rédeas da nossa vida, nós queremos conduzi-la, né, a nosso bel prazer, mas nós sabemos muito bem que feliz é aquele que tem os seus caminhos entregues na mão do Senhor, né? Porque não pensa você que se você agora pegar as rédeas da sua vida, a composição da sua vida também só será de coisas positivas. O importante é ter a presença do Senhor na vida e trocar os nossos lamentos e murmúrios pelo que disse o rei Davi aqui no Salmo 34, trocar lamentos e murmúrios que paralisa e desencoraja para louvor e adoração que impulsiona na caminhada, né? Quando existe um louvor da harpa, que inclusive eu até profundo, uma palavra grava muito em mim quando diz que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulação.
Ou seja, no momento de dificuldade, no momento mais espinhoso, foi o momento que a pessoa estava mais acessível à presença de Deus. Este que tem a sua vida deste jeito, nesta situação, conforme diz esse louvor, é aquele que na circunstância difícil, no momento de dor, ele está louvando, ele está adorando ao Senhor. Então, no momento difícil, o que nos supre é a presença de Deus. É muito bom, mesmo você no momento de dor, você dobrar o seu joelho, apresentar ao Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de nós, né? O Senhor Deus é aquele que cuida de nós. Ali no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, o Senhor Deus também falou assim para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí você poderia falar assim: poxa, mas colocar em pé é uma atitude minha, eu é que vou ter que tomar essa decisão. E o quadro que eu estou ora vivenciando é um quadro que eu não estou suportando. Eu estou prostrado. E agora vem uma palavra, e agora eu ouço esta palavra dizendo: levanta-te, dizendo: põe-te em pé. Mas como eu vou me colocar em pé se eu não tenho forças para isso? Eu não consigo. E veio a palavra de Deus a Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé. Logo nos primeiros capítulos do livro de Ezequiel, você vai ver Ezequiel ali próximo do rio Quebar, ali olhando para aquele povo todo ali, agora, né? Possivelmente eles já teve diversas visões, Deus falou com ele, mostrou tantas coisas, mas ele ainda não é que Deus realmente queria que ele estivesse. E a palavra foi: Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé. A palavra de Deus para você nesta hora é: põe-te em pé. E você fala: mas eu não tenho condições, não tenho forças para isso. Mas na sequência desse versículo, no livro de Ezequiel 2:1, quando diz: filho do homem, põe-te em pé, né? O pôr-se em pé é uma ação que depende de mim e de você, né? Mas no versículo 2, para você que diz: eu não tenho condições, o próprio Ezequiel diz assim: então entrou em mim o Espírito de Deus. Quando? Quando falava comigo e me pus em pé. Quando Deus, Ele fala contigo, quando Deus, Ele fala comigo, Ele envia a força do seu Espírito Santo e te dá condição para você se colocar de pé. Fique com esta palavra no seu coração, guarde esta palavra, né? Existem algumas regiões ainda, estava conversando com alguns pastores aí, tem algumas regiões ainda que nem todos os lugares as igrejas voltaram, né? Então tem localidade que ainda não está havendo culto, né? Então a oportunidade que você tem é este o momento, né, de ouvir a palavra de Deus. Não se deixe abater, ouça esta palavra, guarde esta palavra no seu coração, e a palavra de Deus é
põe-te em pé, levanta-te, eu sou contigo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, tenhamos uma noite abençoada, né? E nós estaremos repostando estes vídeos nas nossas plataformas online, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas estarão acompanhando. Nós estamos no ao vivo aqui agora, né? 20 horas e alguma coisa, né? 21 horas quase. Mas tem gente que vai acompanhar pelas madrugadas, né? Então, ouça a palavra de Deus e permita que a sua vida seja conduzida pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Santo, Poderoso, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por esses que ficamos na tua santa e poderosa presença. Deus eterno, Deus que contempla vidas, Deus que contempla corações. Senhor, queremos te pedir, Pai, que neste momento o teu Espírito Santo que fala aos corações, é o mesmo Espírito que dá condições e força. Te pedimos, Senhor, que tu possa estar fortalecendo este teu servo, esta tua serva. Não permita, meu Deus, que a circunstância por ele vivenciada venha fazer deste homem, desta mulher, venha fazer com que ela venha paralisar-se, abater-se a tal ponto de não dar continuidade. Mas, meu Deus, tu és aquele que pela tua misericórdia envia a tua palavra. E junto com a tua palavra, Senhor, o teu Espírito Santo toma esta vida, dando condições e forças. Senhor, seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus te abençoe, Deus te guarde e fique com esta palavra, guarde esta palavra no seu coração. Amém? Deus te abençoe.